Burned in an accident while filming a television commercial in Los Angeles. Jackson, one of the world's most successful recording stars, whose latest album Thriller has sold over 20 million copies, was rushed to hospital after his hair caught fire. Doctors treated him for second-degree burns to his scalp, but said he was in a stable condition and not in any danger. Michael Jackson não só teve uma carreira, ele viveu uma saga digna de filme. O cara foi um fenômeno, viu umas paradas que só aconteceram com ele. E no meio disso tudo, rolou um momento que virou a chave completamente na vida dele. E esse dia foi o acidente na Pepsi. Hoje eu não quero só contar esse acidente, quero ir mais fundo. Foi quem vacilou, como um erro de pirotecnia desencadeou uma série de consequências que, aos poucos, detonaram sua saúde. Porque não foi só um acidente, foi o ponto de partida para algo bem mais pesado. Eu sou o Lucas Cienti, você está no Sociedade Pop. Vou te mostrar como um detalhe mal planejado conseguiu mudar completamente a vida do rei do pop. Bora pro comecinho dessa história. 1983! Michael Jackson não tava só bombando, ele tava simplesmente dominando o planeta. Thriller já era sucesso absoluto, mas quando o clipe de Thriller saiu, Michael virou praticamente uma máquina de marketing humana. Não era só vender disco, era tipo uma Jackson mania. O mundo todo ficou obcecado por ele. Geral queria dançar igual a ele, se vestir igual a ele, ser igual a ele. O cara virou uma tendência ambulante. Quando eu digo que ele vendia tudo, era tudo mesmo. Roupa, doce, luva brilhante, boneco, jaqueta vermelha, pôster, caderno de escola. Se tivesse a cara do Michael, vendia. Depois do comeback insano que eles fizeram no especial da Montal, todo mundo pirou. Aquilo não foi só uma apresentação. Foi a primeira vez que o Michael fez o Moonwalk. Foi tipo um sinal verde pra reunir os irmãos de novo. Eles pensaram, caraca, bora aproveitar esse hype aí. Daí nasceu a ideia do Projeto Victory. Primeiro seria um álbum, depois viraria uma turnê. Essa ideia tava na cabeça dos irmãos, principalmente do pai deles, Joseph Jackson. E eles sabiam que agora era a hora certa. Michael tava vivendo o maior boom da carreira dele, aparecendo em tudo, vendendo tudo, era assunto no mundo inteiro. Ter os Jacksons reunidos de novo significaria o quê? Mais fama, mais mídia e mais grana entrando no bolso. Só que o Michael tava em outra vibe. Ele queria fazer a sua primeira turnê solo, aproveitando o hype do álbum Thriller. Só que entrou em cena Catherine, a mãe dele. Diferente do Michael, ela apoiava totalmente Joseph e os irmãos. Meio que apelou pro lado emocional. Falou de família, apoio, união. E no fim, conseguiu convencer o Michael a participar. E o Michael aceitou, mas tipo, meio a contragosto. Ele já tinha decidido, ok, eu faço, mas essa vai ser a última vez que eu gravo com meus irmãos. E assim começou o Projeto Victory. Para fazer o álbum em uma turnê internacional, eu precisava de uma marca gigante para bancar tudo. A primeira foi a Quaker, aquela marca de aveia. Mas aí entra Don King, promotor dos Jackson na época. Ele conseguiu algo muito maior, algo mais pop, muito mais a cara dos Jacksons, a Pepsi. Se tu não tem noção como era a Pepsi nos anos 80, era tipo assim, era uma guerra fria de bebidas. Do lado, Coca-Cola, do outro lado, Pepsi. As duas brigando o tempo todo pra ver quem dominava o mercado. Spoiler, a Coca-Cola sempre passava à frente. A Pepsi tentava de tudo, mas nada batia com os números da rival. Até que novamente Don King entrou na cena, praticamente abriu os olhos da Pepsi e mostrou uma coisa óbvia. Michael Jackson não era só um cantor. Ele era uma máquina de marketing ambulante. Se esse cara vende disco, roupa, boneco, até luva brilhante, por que ele não vai vender refrigerante também? Foi aí que nasceu o plano. Botar o Michael Jackson como o rosto oficial da Pepsi. Os irmãos fecharam um contrato absurdo de 5 milhões de dólares para gravar 2 comerciais, que seriam lançados em fevereiro de 1984. Na época, isso se tornou a campanha publicitária mais cara da história. Só que a parada ainda não estava fechada. Michael não curtiu muito a ideia original da campanha. A galera da Pepsi queria que ele dançasse uma versão remixada de Billie Jean, mostrando a latinha. E que era uma boa ideia, mas aquilo não tinha alma, não tinha o toque autêntico que o Michael Jackson precisava. Ele não queria fazer qualquer coisa. Pra piorar, Paul McCartney e Jane Fonda falaram, cara, não entra nessa, tu vai queimar tua imagem à toa. Eles achavam que o comercial iria expor demais a imagem do Michael sem agregar tanto. Foi que aí que o Michael tirou uma carta da manga. Ele apoiou fazer, mas do jeito dele. Pediu pra que ele quase não aparecesse nos anúncios. Tipo, só 4 segundos mostrando o rosto dele. A real intenção era destacar os símbolos marcantes do Michael Jackson. Tipo a luva brilhante, os sapatos, a silhueta, os passos. Tudo que criasse aquele ar de mistério. De, caraca, quem é esse cara? Aquele tipo de coisa que faz o público ficar ainda mais curioso. O plano foi aprovado. E aí, meu amigo, as câmeras começaram a rodar. As gravações começaram no dia 25 de janeiro de 1984. O primeiro comercial rolou suavão, sem treta nenhuma. A proposta era bem street. Primeiro, pareciam cenas normais de uma vizinhança, uma coisa bem cotidiana. Do nada surge uma silhueta do Michael, sapatinho brilhante dele. Só isso já dava um clima de
tem alguma coisa vindo aí, hein? Tem aquela pose clássica, a música começa, a câmera mostra os irmãos, de repente aparece a lufa, e logo depois surge o jovem Afonso Ribeiro. Sim, o Carlton do Maluco no Pedaço, fazendo uma versão mirim do Michael Jackson. Ele dá uns passos, faz o moonwalk e esbarra no próprio Michael. Esse comercial foi gravado numa boa, sem caos, tudo redondinho, e até hoje ele é considerado incrível. Também porque vai construindo aquela expectativa, aquela ansiedade, até o Michael entrar em cena, mas ainda vinha a parte tensa. Faltava gravar o segundo comercial. Chegou o dia da gravação do segundo comercial. Ele não tinha ideia, mas aquilo ia mudar a vida dele pra sempre. Era pra ser só mais um trabalho, mas virou um ponto de virada. Dessa vez, o clima era gigante. Mais de 3.000 pessoas foram chamadas para o Share Auditorium em Los Angeles para simular um show dos Jackson, tentando uma versão remixada de Billie Jean. As câmeras registraram tudo. Michael e os irmãos nos bastidores, escolhendo figurino, passando maquiagem, tudo no modo superstar. Enquanto isso, o público cantava, dançava, vibrava como se fosse um show de verdade. E é exatamente essa emoção que a Pepsi queria capturar. Segundo o plano do Michael, nada de mostrar ele direto, só relances, sapato, a luva brilhante, rosto só por alguns segundos. Nesse comercial, era simples, mas cheio de impacto. Michael caminharia em direção ao palco. Bem na virada pro refrão, teria uma explosão de fogos pirotécnicos, iluminando tudo, destacando a silhueta dele. Aquele momento, uau! Ele continuaria cantando com os irmãos, o público vai ao delírio. Eles gravaram a cena 5 vezes. Tudo perfeito. Já tinha um material de sobra, mas só comer. O perfeccionismo falou mais alto. E, ironicamente, não foi o Michael dessa vez. A produtora pediu: pô, bora fazer mais uma? Só que essa mais uma daria tudo. Michael se prepara, luzes, fumaça, a plateia gritando. Ele entra, faz a pose, pronto pra descer as escadas, e o pior acontece. Por causa de um erro com os fogos, vários fagulhos caem direto no cabelo dele. Aquilo pega fogo instantaneamente. No começo ele só sente um calor estranho, continua performando, totalmente imerso na coreografia. Segundos depois a dor chega forte. Ele desce as escadas rápido, totalmente confuso, girando, tentando tirar a jaqueta, enquanto o fogo se espalha. Desesperado, ele grita o nome do irmão Tito, pedindo ajuda imediatamente. E o mais chocante é que tudo foi gravado pelas câmeras, cada segundo. Mesmo girando e apagando parte das chamas com movimento, o fogo já tinha feito estrago. A equipe inteira correu pro palco, não só pra socorrer, mas também pra proteger o Michael, porque o público não fazia ideia do que tava rolando. Quando finalmente conseguiram tirar o Michael do palco, veio o choque real. Ele tinha sofrido queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo. Se você não entende o que isso significa, 2º grau, pele incha, cria bolhas e dói pra valer. 3º grau é o nível máximo. A pele não só queima, ela carboniza. Pode até atingir os tecidos internos e até os ossos. A dor imensa, absurda, indescritível. Como em comprensa improvisada, literalmente um punhado de gelo enrolado numa camiseta, Michael foi retirado dos palcos às pressas. Mas aconteceu algo meio que inesperado também. O Michael foi tirado pelos bastidores, longe do público e da imprensa, mas o Michael pediu para sair pela porta principal, onde estavam os fãs, fotógrafos, repórteres. Ele queria mostrar que ele estava consciente, vivo e forte, mesmo tendo acabado de queimar a cabeça. E aí rolou uma das cenas mais icônicas da história do pop. Michael Jackson deitado numa maca, claramente ferido, usando a luva de lantejoulas, cercado por flashes, câmeras. A pessoa mais famosa do planeta, no auge da fama, machucada e exposta. Mas ainda assim, consciente e controlando a sua própria imagem. Essa imagem rodou o mundo inteiro, foi um símbolo de fragilidade e poder ao mesmo tempo. Logo depois, ele foi levado direto pro Broadman Memorial Hospital. Quando chegou lá, já tinha uma multidão esperando. Fãs, jornalistas de TV, mesmo abalado, ainda tentou levantar a mão para acenar pros fãs. Depois do caos, Michael foi internado e colocado em observação para avaliar o estrago real da queimadura. E mesmo entrando como paciente, ele simplesmente não conseguiu passar despercebido. Mesmo com dor, ele tirou foto com funcionários, deu autógrafos, foi visitar outros pacientes para animá-los. Ele estava machucado, abalado, mas ainda assim conseguiu mostrar aquele lado mais humano, gentil e solidário que todo mundo que convivia com ele jurava existir. No dia seguinte, veio o diagnóstico oficial, e não era nada leve.
havia riscos de uma calvície parcial, dependendo da profundidade da queimadura, seria necessária uma cirurgia reconstrutiva, agendada para dali a 3 meses. Depois disso, ele recebeu alta e continuou o tratamento em casa. Esse é uma das fotos mais icônicas dele nesse período. Michael usando a famosa luva, óculos escuros, chapéu fedora. Muita gente achava que era estilo, mas na real, o chapéu tava ali para proteger a área ferida do couro cabeludo. Ele pousou para algumas fotos, mas seu rosto mostrava como ele realmente estava se sentindo. Com o passar dos dias, durante a recuperação, deram ao Michael acesso às gravações do comercial. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Assistindo às cenas, ele percebeu algo que deixou ele totalmente indignado. A 5ª tomada já estava perfeita e era que deveria ter sido usada. Ou seja, a tomada extra, a 6ª, onde o acidente aconteceu, nem precisava existir. Quando ele analisou os registros mais de perto, não tinha como negar. Tinha sido negligência, falha técnica, erro humano. Tudo poderia ter sido evitado. Com dor, raiva, sentimento de injustiça, Michael começou a pensar em processar a Pepsi. E mais que isso, divulgar mundialmente as imagens do acidente, como forma de expor o que aconteceu. Mas aí o pai dele, Joseph Jackson, falou com ele, falou que se aquelas imagens fossem divulgadas, talvez o mundo passasse a lembrar mais do acidente do que da arte dele. Mas quem ajudou mesmo na decisão final foi John Branca, advogado estrategista de confiança do Michael. Filho que mostrou o caminho do meio, não divulgar as imagens, mas também não deixar barato. Michael então decidiu processar a Pepsi, e a empresa, sabendo que tinha mais culpa do que defesa, preferiu resolver tudo longe dos tribunais. Resultado: 1,5 milhões de dólares de indenização, que o Michael doou tudo, cada centavo, pro Brockman Memorial Hospital, o mesmo hospital onde ele havia sido tratado. Depois disso, os comerciais foram pro ar, não só fizeram sucesso, viraram história. Foram um divisor de águas no mundo da publicidade. A campanha fez a Pepsi superar a Coca-Cola pela primeira vez, algo inédito. E mesmo com trauma, Michael manteve a parceria com a Pepsi. Eles patrocinaram a Victor Tour e essa relação continuaria por anos, se tornando um dos acordos mais lucrativos e duradouros da carreira dele. Mas mesmo assim, com aquela pulga atrás da orelha, quem realmente foi culpado pelo acidente? A gente precisa ouvir 3 pessoas. Miko Brando, filho de Marlon Brando e brother do Michael, contou que na 6ª tomada, justamente a do acidente, os fogos estouraram antes da hora e bem mais forte do que nas outras gravações. E ainda soltou que o diretor, Bob Gerald, pediu pro Michael ficar mais uns segundinhos lá no topo da escada, bem naquele momento crítico. Segundo, Donald Duster, um dos bombeiros que estavam lá no set, confirmou a história. Ele disse que Gerald mandou o Michael ficar mais tempo na escada, porque isso deixaria a cena mais majestosa. E o Michael ficou exatamente embaixo das faíscas quando elas explodiram na cabeça dele. Negligência? Com certeza. Pra fechar, entra em cena Steve Howell, cinegrafista pessoal do Michael e testemunho ocular da treta. O depoimento dele talvez seja o mais bombástico. Ele contou que Michael ficou pé da vida com o diretor quando descobriu que a equipe jurídica do cara tava tentando jogar a culpa do acidente no fixador de cabelo do Michael. Isso mesmo. A culpa é que o produto teria ajudado a espalhar o fogo. Só que o Michael rebateu, falou que ele só usava produto natural, nada de química inflamável. Mesmo que ele usasse, o cabelo não pega fogo sozinho. Se teve fogo, é porque teve um erro na equipe de pirotecnia. Ou seja, a culpa era da galera dos efeitos especiais e ponto final. Bob Gerard tentou tirar o dele da reta, negando qualquer responsabilidade, e depois ele nunca mais trabalhou com o Michael. E a história não para por aqui. Depois do acidente, foi um ponto de virada na vida do Michael. Os médicos falaram que ele precisava fazer uma cirurgia para reconstruir o couro cabeludo. Não era só para tratar a queimadura, mas também para evitar que ele ficasse careca naquela área, que a lesão poderia causar uma calvície permanente nele. Aí, em abril de 1984, ele passou por procedimentos absurdos de complexo que abriram o topo da cabeça dele e colocaram 2 balões cirúrgicos embaixo da pele. Esses balões iam sendo inflados aos poucos, esticando a pele saudável para cobrir a área queimada. Bizarro, funcionou, mas o preço foi alto. A dor era surreal, coisa de tirar o sono. Michael sempre evitou utilizar remédios fortes, mas chegou num ponto que ele não aguentava mais a dor. Enxaqueca, desconforto, tudo ao mesmo tempo. Aí ele começou a usar remédios cada vez mais pesados. E aqui é o centro dessa história. Esse acidente não só mudou a aparência do Michael, ele marcou o início de algo muito mais sério, a dependência em analgésicos e sedativos, algo que mudaria sua saúde, sua rotina, seu visual e, como a gente sabe, também o seu destino. Foi aí que tudo começou. A partir de abril de 84, a vida do Michael virou uma montanha-russa de dor, cirurgias, pressão, remédio. Ele não só sentia dores constantes, como também começou a criar uma dependência cada vez maior com
analgésicos e sedativos. A morte do Michael anos depois foi causada por uma overdose de remédios. Oficialmente foi um acidente provocado pelo Dr. Conan Murray, mas sendo bem realista, tudo começou com esse acidente aqui em 84. Foi ali que a dependência dele de remédios começou. E antes de encerrar, tem um detalhe meio bizarro e sombrio também. O acidente aconteceu exatamente no meio da vida do Michael. A quantidade de dias entre o nascimento do Michael e 27 de janeiro de 84 é praticamente a mesma quantidade de dias do acidente e o dia que ele perdeu a vida. Ou seja, o acidente rolou literalmente no ponto do meio da vida dele. Coincidência, destino, maldição, cada um acredita no que quiser, mas que é bizarro esse acidente foi um divisor de águas na carreira do Michael. Uma coincidência tão exalta e ao mesmo tempo tão trágica, metade da vida dele ficou marcada nesse momento. O impacto desse acidente foi tão grande, sinceramente, teria sido muito melhor se ele nunca tivesse acontecido. Se aquele dia tivesse sido diferente, provavelmente Michael ainda estaria entre nós. Mas sendo realista, nem tudo foi escuridão. Mesmo com dor, cirurgias, dependência e pressão, Michael não parou. Ele continuou criando, performando, reinventando, mostrou uma resiliência absurda. Ele caiu, sentiu, sofreu, mas também se levantou. Isso também faz parte do legado dele. Mesmo se recuperando do acidente, o homem não parou. Michael continuou ensaiando, lapidando seus passos, ajustando cada detalhe, como sempre fez. E semanas depois, ele simplesmente foi reconhecido pelo Guinness Book como o álbum mais vendido da história. E não para por aí. Ainda em recuperação, ele subiu no palco do Grammy em 84 e entregou o que na época foi considerado o maior feito de um artista na premiação. E como se isso tudo já não fosse surreal, ele ainda embarcou na Victory Tour com os irmãos, uma turnê lendária, lembrada até hoje como uma das maiores do século passado. Ou seja, mesmo com dor, cirurgias, pressão, remédios cada vez mais intensos, Michael nunca deixou o artista dentro dele morrer. Os feitos que ele conquistou, mesmo enfrentando problemas médicos e pessoais, provam que o seu espírito criativo, artístico e até humanitário sempre esteve vivo. E é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, eu gostei. Coloque o que você achou do vídeo nos comentários. Se inscreve no canal, hypa o vídeo, vire membro se puder ajudar aqui. Coloque quais temas mais você quer ver. Vocês já ouviram isso a vida toda, basicamente. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!